Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus prega no inferno. Eu fiz um vídeo de uma deixa sobre esse assunto, né? Que o Senhor Jesus Cristo não vai descer ao inferno para tirar ninguém. Que ele desceu uma vez e não desce mais. E eu vou falar sobre isso, né? O Senhor Jesus Cristo desceu ao inferno, pregou. Ele desceu lá no inferno e pregou. Ele não desceu no inferno, simplesmente foi lá e pegou quem ele queria e trouxe, né? Depende dos casos, que há duas situações aí. Pelo menos aqui na Bíblia, né? Eu creio que há mais. Ele citou só aqui na Bíblia está citando só dois assuntos. Ele foi e pregou aos presos, ao encarcerado, 1 Pedro 3,19, e lá em Mateus 21, 50, 27, 51, fala que ele pregou aos que dormem também, falou com os que dormem. Então, são duas situações diferentes, né? Ou seja, suponho não, que ele foi no inferno e foi no seio de Abraão, né? Segundo o relato, a Bíblia fala. A Bíblia fala que uns, quando morrem, dormem e outros ficam conscientes, né? Então, quem fica consciente geralmente é quem perdeu a salvação. E quem vai para o seio de Abraão, dormem, né? Descansam, né? Vamos lá ao texto para que todos entendam melhor, né? Depois que o Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, isso aconteceu na transação nos 3 dias que Jesus Cristo foi crucificado, né? Quando ele morreu, né? Assim fisicamente, o chão se abriu, né? A terra tremeu, né? Rochas se romperam, né? E o véu se rasgou. O véu simbolizava só o sacerdote que entrava no templo, que conversava com Deus. Então, aí, a partir daí, simboliza o acesso de todas as pessoas ao próprio Deus, a conversar com Deus. Que antes, só o sacerdote tinha esse privilégio, né? Segundo a Bíblia, no Velho Testamento. Mas eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, não. Vamos aqui ao como Jesus deixou o inferno. Então, ele desceu, o chão se abriu, né? Tudo leva a que ele desceu. Aí ele fala assim, em 3,19, no qual também foi, e antes outras palavras, tem essas palavras aqui no 19, no qual também foi pregou os espíritos em prisão, quer dizer, os que estavam aprisionados, né? E os quais, mortos no tempo, foram, deixa eu olhar aqui que eu tô meio, que foram rebeldes, quantos a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, quanto esperava a arca nele, tá certo? E aí fala sobre os 8, que foram só 8. Então, ele aqui está se referindo às pessoas da época de Noé, porque na época de Noé, Deus mandou fazer a arca e todo aquele que entrasse na arca será salvo, simples assim, né? Então, certamente alguns que criam, que buscavam Deus, que tinham intimidade com Deus, não acreditaram naquilo que Deus usou Noé para fazer aquilo. E não entraram na arca. E aí perderam a salvação, né? Aqueles que não foram salvos pela água, né? Que a Bíblia fala. E aí então Deus foi e deu uma oportunidade para essas pessoas. O Senhor Jesus Cristo foi lá e pregou para elas. Elas aceitaram e elas foram salvas. Jesus foi lá e tirou. Isso é uma situação do qual ele está falando. Mas aqui também em Mateus 27, 51, entre outras palavras também, eu vou falar só essas palavras. Aí ele fala assim, nesse instante o véu do templo se rasgou, né? O que eu falei antes.
e duas partes do alto abaixo. Tremeu a terra e partiram-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então, esses aqui não são os mesmos que o Senhor Jesus Cristo foi lá e pregou, né? O Senhor Jesus Cristo não precisou pregar para esses aqui. Eles simplesmente ressuscitaram e andaram dentro da cidade com o Senhor Jesus Cristo, né? E todo mundo viu ele, até o centurião ficou impactado com tudo que viu. E aí ele creu que era, você lê o versículo mais na frente, você vai ver e vai entender. Então, são situações diferentes, são textos, não são as mesmas pessoas, são outras pessoas. Então, se a Bíblia está relatando um caso como esse, né, pode haver mais outras situações do qual que a Bíblia não revela, né? Aqui Deus citou apenas dois, os que dormiam e os que estavam presos, né? Certamente, se estavam presos, não estavam no lugar bom, no inferno, né? E Deus deu a oportunidade. Então, na Bíblia, existe muitos homens de Deus que buscaram a Deus, que falharam e perderam a salvação. Tem muitos, né? Logo lá no começo você vê a história de Caim e Abel, né? Que o outro perdeu a salvação. Tem também Balaão, que Deus falou tanto com ele, que usou um jumento para falar com ele. Balaão fez do que fez, né? Usou tantas coisas para tirar o povo de Deus da presença, por causa de ambição, por causa daquela coisa toda. Tem Salomão também, que muitos falam, venera, fala tanta coisa de Salomão. Salomão pode ter perdido a salvação também. Tem o próprio Judas, né? Que andou com Jesus. Tem vários, gente. Tem vários. Estou citando aqui os mais famosos. Tem vários que, se você for ler a Bíblia, você vai ver que essas pessoas andaram com Deus, conheceram Deus e perderam a salvação. Então, Deus aí deu uma oportunidade para esse lá das águas. É o que segundo a Bíblia fala, não fala em outros. Mas, segundo algum estudo, aponta que teve outras pessoas também que pegaram carona nessa aí e Deus tirou lá. E o Senhor Jesus Cristo tirou do inferno. Algumas pessoas, há muita confusão entre a seguinte coisa. Deus, o Espírito Santo e o Filho são pessoas distintas ou são uma só? Depende do contexto, gente, depende da hora que é falado, né? Mas claramente o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo são pessoas diferentes, né? Quando o Senhor Jesus Cristo foi glorificado, que ele foi ao céu, ele disse que ia e rogar ao Pai que mandasse o que? O Espírito Santo, né? O Espírito Santo só pairou sobre a terra depois que o Senhor Jesus Cristo foi embora. Antes ele não veio. Só veio depois. Foi tanto que depois que o Senhor Jesus Cristo foi, teve aquela, em Atos dos Apóstolos, Atos 2, se ele lá, que teve o batismo com o Espírito Santo, que várias pessoas de várias nações, línguas foram batizadas, né? Então, as pessoas falam, não, mas quem desceu lá não foi o Senhor Jesus Cristo, quem desceu foi o Espírito. O próprio Senhor Jesus Cristo, como ser humano, ele tem o Espírito dele, gente, ele tem. É porque a gente vai explicar, às vezes complica mais, é porque as pessoas não entendem. A gente vai tentar explicar, às vezes complica mais a. Então, o próprio. Nós, gente, nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos três em um só. Vai chegar o momento que vamos se dividir, né? Vamos se separar. Mas somos um só. E nós temos vontade diferente. O nosso ser, cada um tem o seu querer. A carne tem um querer, a alma tem um querer e o espírito tem um querer. Por que às vezes entre nós mesmos a gente tem dúvida de alguma coisa? Eu quero, às vezes eu quero, não quero. Isso é normal do ser humano. A pessoa, não, tem que ter certeza, tem que. Não. Nós, seres humanos, fomos feitos para isso. Por que são três? Porque sempre vai haver discordância entre o corpo, a alma e o espírito. A carne cogita contra Deus, isso é claro. E a alma é o seu querer, é o seu eu. E o espírito
quer estar sempre perto de Deus. A alma, ela vai de acordo com que o mais forte prevalecer. Se você se encher da carne, ela vai pro lado da carne. Se você se encher das coisas do espírito, ela vai para as coisas do espírito. Então a alma fica daqui, como eu já falei aqui, o que tocar eu danço. A alma é desse jeito, né? Mas a alma são as suas vontades, o seu desejo, é o seu eu, é o seu querer, as suas emoções, mas estão dentro de você. Então, Jesus foi e pregou o inferno. Pregou no inferno. Ele desceu e pregou no inferno. Aquele que aceitou, salvou. Enquanto aos que dormem, eu não sei, quem sou eu para falar aqui os propósitos de Deus, né? Esses assuntos mais profundos. Mas ele foi e levou para o céu aqueles do qual estava no seio de Abraão. Embora tenha muitos pregadores aí, tem pregador até que não acredita que existe no inferno, o pastor, ou se não acredita que existe o seio de Abraão, né, por causa daquela passagem lá do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo pegou o ladrão, né, que o ladrão falou que o Senhor Jesus Cristo, ele reconheceu o Senhor Jesus Cristo, aí o Senhor Jesus Cristo disse, ainda hoje estarei no céu comigo, por causa de tais palavras. Aí as pessoas, por causa desse texto, as pessoas falam que não existe o cheiro de Abraão, porque o Senhor Jesus Cristo levou. E outros falam também que por que ele a regra, porque que tinha que se arrepender, que tinha que se batizar. É tanta coisa que o povo... Gente, Deus é Deus. Ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer e ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que o cara lá, o ladrão, estava arrependido. Ele sabia que o coração dele já estava voltado para ele, né? Ele sabia de todas as coisas. Ele sabia que a mente dele, o corpo, a alma estava arrependido de tudo. E naquele momento ele reconheceu que ele era o Deus Todo-Poderoso e pronto. E aí, para isso, basta. A água, gente, e o processo todo é apenas simbolismo. E não adianta você também fazer isso tudo e viver uma vida errada que não dá em nada, vai dar a mesma coisa. Você se batizou, há um só batismo. Tem gente que batiza 2, 3, 4, 5 vezes, né? E de nada adianta, tá todo errado, tá falando, tá fazendo coisa e tá, e tá tudo errado, né? Aí você fala, tá julgando? Não, eu tô pregando o evangelho, não tô julgando ninguém, né? Eu não estou julgando, eu estou pregando o evangelho. Eu sempre falo, eu estou dizendo que alguém vai para o inferno, eu sempre prego que enquanto há vida, há esperança. O que eu faço é pregar o evangelho e levar o evangelho para todos. Aquele que crê, aquele que não crê, aquele que crê e vive do jeito que quer, aquele que, né, de todo jeito. Que a paz de Jesus Cristo abençoe a todos. Eu encerro esse vídeo, né? Estava um pouco atrasado esse vídeo. Que Deus abençoe a todos. A paz.